Bom, o que eu quero falar com vocês hoje, né? Eu tenho percebido no meu ciclo social, os meus familiares, as pessoas com quem eu tenho conversado e também com os meus pacientes, um conflito muito grande relacionado a o quanto eles estão produzindo e o quanto eles estão se sentindo ociosos. E tenho conversado bastante, principalmente com os meus pacientes, trabalhado essa questão do equilíbrio entre essa autocobrança, essa exigência que muitas vezes nem é da empresa, nem é do cenário profissional, mas é uma exigência interna do próprio indivíduo, da própria pessoa. Então nós temos discutido bastante isso. A questão social, esse período se chama isolamento social, mas ele é um isolamento físico, né? Hoje, com as tecnologias, com essas facilidades que nós temos de comunicação, nós temos outras possibilidades de mantermos contato sociais que não necessariamente sejam físicos. É claro que não vai substituir um contato físico, um aperto de mão, um abraço, um afago, mas existem outras formas hoje de mantermos contatos sociais, de conversarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, que são as redes sociais, as chamadas de vídeos. Existem outros aplicativos que fazem é, esse intercâmbio para aproximar mais as pessoas, para que esse isolamento ele não seja um isolamento solitário, um isolamento onde a pessoa ela realmente fica dentro de casa e ela não tenha contato com outras pessoas. Então, como a Bruna acabou de escrever, ela tem aproveitado esse período para conversar com os amigos. Então, as chamadas de vídeo, as videoconferências, que alguns aplicativos podem oferecer também mais de uma pessoa ao vivo ao mesmo tempo, tem facilitado bastante para diminuir esse isolamento social. E eu deixei essa frase, eu postei essa frase ontem no meu Instagram, tá lá no feed, depois você vai lá, dá uma olhadinha, que ela fala justamente desta questão. Estar em casa não equivale a se isolar dos amigos e familiares e colocar a vida social e as relações em suspenso. Então, mesmo que nós estejamos em casa, em isolamento social físico, que a gente não possa encontrar e visitar os nossos amigos e os nossos familiares, nós podemos utilizar outras formas de mantermos contato social. Então, isso é muito importante. Em relação à produtividade, algumas pessoas estão trabalhando home office, outras estão suspensos do trabalho, outros já estavam sem trabalhar e agora nesse período não têm conseguido. Então eu gostaria de saber de vocês, você tem se cobrado demais em relação a esse período de isolamento quanto à sua produtividade? Como que está a sua cobrança em relação ao quanto você produz? Em relação ao quanto você está estudando, lendo, fazendo cursos, organizando as questões de casa, cuidado com os filhos, atenção para as crianças. Como que está a sua cobrança? Eu coloquei aí 3 níveis para que você possa responder essa minha perguntinha. Você está se E o sinal aqui deu uma travadinha. Então eu coloquei para que você possa responder sim, um pouco ou não. Voltou, pessoal? Como que está o seu nível de cobrança nesse período? Oi, Denis. Tudo bem com você? Denis está sempre interagindo na página, sempre comentando e participando. Muito obrigado pela sua presença. Avaliar como que está o nosso nível de cobrança é muito importante para que a gente possa conseguir passar por esse período com uma qualidade de vida mais saudável. A Cláudia comentou que está desanimada, desmotivada. Ô Cláudia, essa sua desmotivação, esse seu desânimo, em relação ao nível de cobrança, você acha que você está se cobrando demais ou você não está se cobrando? Você está em qual polo? O polo onde você quer fazer demais
Isso te desmotiva, isso te desanima, ou o polo onde você já está desmotivado e você acaba nem tendo forças, ânimo ou interesse para poder produzir? Deixei uma outra enquetezinha aqui para vocês, que é qual a qualidade do uso do seu tempo livre. Coloquei tempo livre entre aspas, porque é uma questão que eu quero conversar aqui com vocês, que eu tenho ouvido bastante as pessoas comentarem. Até tem um comercial na televisão, na TV aberta, que fala sobre o que você tem feito com o tempo que você reclamava de que não tinha. Não lembro se a frase é exatamente esta, mas a frase tem esse sentido de mostrar que hoje as pessoas elas têm tempo de sobra. Mas eu quero conversar com vocês sobre será que realmente este tempo ele é livre? Será que realmente hoje, em comparação à, à nossa rotina normal, à nossa rotina habitual de trabalho, estudos, diversão, lazer, será que hoje nós realmente temos tanto tempo livre assim? Então, qual a qualidade do uso do seu tempo livre nesse período de isolamento? Coloquei 5 níveis aí para vocês. Dê uma avaliada aí, marca em um papelzinho, veja como que está o seu nível de qualidade de uso do seu tempo. Vai anotando aqui nos comentários. Tem uma caixinha de perguntas também, se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta, para ficar mais fácil para eu conseguir visualizar, vocês podem usar esse sinalzinho de interrogação. Você clica nele e aí você pode fazer a sua pergunta. A Bruna comentou que está regular, ainda mais com as crianças, na família, dedicando a ele. Quem mais está conseguindo avaliar a qualidade do seu tempo livre? Bom, vamos falar um pouquinho do cenário atual que nós estamos vivendo. Pegando esse gancho que eu comentei com vocês, do quanto eu tenho ouvido. Geraldo comentou que foi passar o isolamento com a família, aguentou uma semana, hábitos e costumes muito diferentes. Isso é complicado também, né? Cada um tem o seu hábito, a sua rotina, a sua forma de, de conduzir o seu dia. E aí, quando esses hábitos diferentes se juntam, realmente gera aí algum colapso. Então, o cenário atual. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando desse tempo livre. Temos muito tempo livre agora, vamos usar esse tempo livre, como que você pode usar esse tempo para produzir mais, para fazer mais coisas, colocar todas aquelas séries em dia, ler todos aqueles livros que estavam na estantes, arrumar a casa, trocar móveis de lugar. Então eu tenho ouvido bastante as pessoas falando neste sentido. Mas para que a gente possa conseguir realmente produzir tudo isso, alguns fatores são importantes estarem presentes, né? O cenário atual, ele é um cenário de insegurança tanto profissional quanto financeiro. As pessoas elas estão vivenciando uma insegurança muito grande por não saberem como que elas ficarão no trabalho, se serão demitidas, se ficarão. Tem essa questão da redução da carga horária e, consequentemente, do financeiro. Algumas pessoas estão com o contrato de trabalho suspenso, estão em casa, estão preocupadas, as contas elas continuam chegando, as contas continuam vindo, então tem uma insegurança nesses dois polos. É um cenário também de ausência da autorrealização. As pessoas realmente têm se sentido mais insatisfeitas em relação à sua realização pessoal, profissional, acadêmica. Profissional falando no sentido de as pessoas que já estavam desempregadas estão sem essa perspectiva de conseguir um novo trabalho, a perspectiva não é tão boa, tão positiva assim. Outras pessoas que já estavam trabalhando estão sofrendo a questão do impacto sobre esse trabalho delas. Então tem essa ausência da autorrealização, de não estarem se sentindo tão satisfeitas e motivadas. Dúvidas sobre a produtividade, que é o tópico que eu gostaria de falar com vocês hoje mesmo, que é
elas se perguntarem constantemente, isso eu tenho ouvido bastante. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou fazendo o corpo mole? Será que eu poderia fazer mais do que eu estou fazendo? Será que eu estou usando esse meu tempo da maneira melhor ou não? Então essa dúvida quanto à produtividade, ela é muito presente também. O distanciamento social e a angústia gerada pela solidão. Então, o fato de estarmos em isolamento social, que eu acho que é muito importante a gente adicionar a palavrinha físico, porque nós estamos em isolamento social físico, mas não necessariamente em isolamento social. Podemos manter contatos sociais, podemos continuar conversando com pessoas, interagindo, dando risadas, fazendo lives, por exemplo, agora que eu estou conversando com vocês. Isso é um contato social, isso é uma forma de interação. Então, nós estamos em isolamento social físico. Não podemos fisicamente manter contatos sociais mais amplos, mais diversos, mas podemos utilizar outros mecanismos e outras formas de estabelecer contatos sociais. Então, isso é importante que vocês possam se ater e vocês possam cuidar para que vocês estabeleçam esses contatos sociais. Automatismo das atividades. Esse momento também, as pessoas elas estão mais focadas no automático. Elas acabam fazendo as atividades pelo fato de ter que fazer. Então elas acordam, elas produzem se elas estão trabalhando home office, elas fazem o café da manhã, fazem o almoço, dão uma organizada na casa, assistem algum programa, depois horário de dormir, outro dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E todo esse movimento, ele entra num cenário de esgotamento, porque é um movimento automático. Elas acabam não fazendo coisas por prazer, por vontade, por interesse, por motivação. Amanhã eu quero fazer tal coisa, amanhã eu vou me organizar para fazer X coisa, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu estou com interesse em fazer isso. Então esse automatismo, ele também é um dos aspectos do cenário atual que nós estamos vivenciando, e o excesso das atividades. Eu vejo muitas pessoas que estão trabalhando home office comentarem que nem sempre elas estão cumprindo a carga horária, elas estão excedendo essa carga horária, trabalhando mais ainda, justamente pelos aspectos que nós já comentamos, a insegurança profissional, a insegurança financeira, a questão da ausência da autorrealização e essa dúvida quanto à produtividade. Então, o fato de estar em casa faz com que essas pessoas elas se sintam na obrigação de produzir mais, porque elas estão em casa. Elas se sentem na obrigação de ter que entregar mais resultados, porque elas estão em casa. E isso faz com que elas acabem trabalhando em excesso, se sobrecarregando com essas questões profissionais, mais ainda com as outras questões que já são do dia a dia do ambiente familiar. E tudo isso pode levar a uma predisposição ao burnout, que eu vou falar um pouquinho com vocês. O nosso cérebro, para que a gente possa conseguir ter uma produtividade saudável, uma produtividade legal, ele necessita de 4 domínios importantes. O domínio biológico, que está relacionado às questões biológicas, né? Alimentação, qualidade do sono, atividades físicas, que contribuem para o nosso funcionamento tanto metabólico quanto bioquímico, o domínio psicológico, que está relacionado à sua capacidade de lidar com as frustrações, de lidar com as dificuldades, os obstáculos, o quanto você consegue ser resiliente, o quanto você consegue se manter ativo, o quanto você consegue ter de percepção nas suas relações emocionalmente falando. O aspecto social, como que estão as suas interações, tanto familiar, os seus vínculos, se eles são saudáveis, se eles são conflituosos, como que você interage com o outro, se você tem uma interação, se você não tem. Então, isso também é importante. A junção desses 3 fatores é que vai determinar uma produtividade saudável, uma produtividade equilibrada, uma produtividade satisfatória para o indivíduo. Esses fatores eles são descritos por um teórico chamado Christophe de Jours.
Ele é um teórico do campo do trabalho e ele trabalha dentro dessa questão da psicologia do trabalho falando sobre esses tópicos. Então, na nossa atualidade, eu tenho pensado que o quanto esses 4 fatores estão em equilíbrio. Como que está o nosso fator biológico? A nossa alimentação, as nossas atividades físicas, a nossa qualidade do sono, como que estão os nossos aspectos psicológicos, a nossa questão social, fisicamente falando isolada, mas as outras modalidades de contato social, como que estão, né? Tudo isso para que a gente possa conseguir entender se a nossa produtividade ela está sendo alcançada e por que, de repente, não está. E aí tudo isso nos leva a crer alguns sintomas importantes, que é muito importante que todos nós nos observamos durante esse período, que são sintomas de burnout. O burnout é muito estudado no campo do trabalho, porque é um ambiente onde as pessoas elas normalmente ficam mais tempo, muitas vezes, do que em casa. Então é um ambiente muito propício para burnout. Então eu coloquei aqui os principais sintomas do burnout, que são esgotamento, irritabilidade, conflito interpessoal, sentimento de exaustão, dificuldade de concentração, insônia, fadiga, dores musculares, sentimento de fracasso e sentimento de incompetência. Esses sintomas de burnout, eles são muito presentes em profissionais que estão em um nível de estresse, em um nível de desgaste elevado no ambiente de trabalho e faz com que eles acabem tendo uma qualidade de vida não tão saudável, eles acabem adoecendo emocionalmente, psicologicamente. Esses estudos, eles têm sido focados no ambiente do trabalho, mas pensando agora no nosso isolamento social, eu tenho percebido que o quanto nós, dentro de casa, presos, sem esse contato social físico, sem as nossas atividades de lazer, sem ir à academia, sem fazer atividades que sejam prazerosas, sem visitar amigos, o quanto nós também estamos propícios a desenvolvermos um burnout, um burnout dentro de casa, que não seja no ambiente de trabalho, que a nossa casa hoje em dia ela está se tornando a academia, o nosso lazer, com as lives de shows, o nosso ambiente de trabalho, com as home offices, né? Eu, por exemplo, estou atendendo home office, então a minha casa virou o consultório, virou a clínica, onde eu atendo os pacientes online. Então a nossa casa ela virou tudo ao mesmo tempo. Mas o quanto nós estávamos e ainda estamos preparados para lidar com isso, para reorganizar esse ambiente, né? Até as nossas atividades, elas também se modificaram. Os pais, hoje em dia, eles são pais, professores, são recreadores, eles precisam ensinar junto com as aulas online, eles precisam depois reforçar esse conteúdo, eles precisam criar atividades que sejam prazerosas para essas crianças, eles precisam cuidar da alimentação, precisam cuidar das atividades físicas, então a rotina em si, ela está muito diversa, ela está muito sobrecarregada em excesso e as pessoas estão fazendo tudo a todo momento. Então toda essa junção faz com que os sintomas de burnout eles possam estar cada vez mais frequentes. Então avalie aí você, na sua rotina, nas suas interações no seu dia a dia, se você está apresentando algum desses sintomas. Pode pegar um papel, uma caneta, vai marcando um xizinho, o quanto você tem se sentido esgotado. Um sentimento de cansaço, um sentimento de desinteresse, um sentimento de desmotivação, de falta de energia física, de falta de energia psíquica, o quanto você tem se sentido irritado, essa irritabilidade dessa impaciência, de não ter paciência para coisas simples, para coisas rotineiras, conflitos interpessoais, muitas vezes decorrentes dessa irritabilidade, de discussões, de às vezes falar um pouco mais alto ou mais ríspido, um pouco mais incisivo e de repente isso criar algum conflito,
um sentimento de exaustão, de que você vai explodir a qualquer momento, de que você está segurando, 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 segurando e a qualquer momento você vai como uma panela de pressão explodir. Dificuldades de concentração, de você sentar para assistir uma televisão, um filme, uma série, uma novela e você não conseguir acompanhar aquele raciocínio, ter uma vontade só ou de ir dormir ou de repente olhar coisas aleatórias, né? Por exemplo, o TikTok, que está em alta bastante na atualidade, as pessoas têm utilizado bastante o TikTok para poder se distrair, porque é algo que ele é entretenimento, você vai modificando, é divertido, tem bastante variedade, mas outras coisas você não consegue se concentrar. Insônia, justamente pelo fato de o seu cérebro ele estar funcionando a mil, as coisas estarem ali a todo momento borbulhando e você não está conseguindo organizar, isso gera insônia. Fadigas e as dores musculares, então vá marcando um xizinho aí. Eu vou tirar aqui eu vou tirar os comentários e aí daqui a pouco eu habilito de novo. Eu vou tirar para vocês conseguirem de repente tirar um print. Tira um print e aí depois vocês colocam, vão marcando um xizinho para vocês conseguirem avaliar como que está os seus sintomas, se eles existem, se eles não existem e como que você tem conseguido lidar com eles. Habilitei novamente. Então, pensando nisso, eu comentei no início que seria rapidinho, né? Eu tenho um paciente agora 4h30, então eu entrei rapidinho só para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, porque eu acho que são muito importantes a gente discutir sobre esses aspectos. Então, eu deixei aqui uma finalização. Fiquem em casa, mas fiquem saudáveis. Diante de tudo isso que a gente tem vivenciado, todas essas inseguranças, todas esses polos que eu comentei para vocês, eu acho que a melhor forma da gente conseguir enfrentar esse momento é tentando tornar tudo isso um pouco mais leve, um pouco mais divertido. E para isso não há uma fórmula, não tem algo que eu diga para vocês, apesar de existirem muitos profissionais que estão tentando, dentro do possível, mostrar algumas alternativas, sugestões, atividades, estratégias para vocês lidarem, é algo que é muito interno, é muito pessoal. Cada um de nós vai encontrar uma forma que seja mais saudável para lidar com isso. Então eu quero que vocês tentem olhar para vocês fazerem essa autoavaliação de o que hoje é prazeroso, o que te dá prazer, o que você gosta de fazer, o que é divertido. A gente sugere bastante as atividades físicas porque elas são muito positivas, elas contribuem bastante para a questão hormonal, a questão fisiológica, a questão emocional, psicológica, elas contribuem muito, mas nem todo mundo gosta. Então, de repente, para a Joana, a atividade física não seja tão positiva, porque isso não traz um prazer imediato para ela. Esse prazer ele viria a longo prazo. Mas, de repente, para a Francisca seja. Então, é importante que cada um de vocês avaliem o que é prazeroso e o quanto de tempo você tem atribuído a essa atividade. Porque quanto mais coisas prazerosas você conseguir fazer e quanto mais variado elas sejam, melhor para que você consiga passar esse momento difícil, que eu espero que já encerre, né, dia 10 agora, pelo menos aqui em São Paulo. No meu Instagram tem pessoas do Brasil todo, então nem cada estado tem uma data diferente, mas aqui em São Paulo, por exemplo, dia 10 está previsto para encerrar. Então eu quero que vocês avaliem o que é prazeroso, que vocês até façam uma listinha, anotem, deixem na geladeira, deixem na porta do guarda-roupa, deixem espalhados pelo canto da casa, atividades que vocês gostem, que vocês vá marcando. Se você fez aquilo hoje, se aquilo está completo, por que você não fez, se você mudou, como que está aquela atividade, porque é importante que você possa usufruir de coisas que sejam prazerosas. Tá certo? Era esse o recadinho que eu queria passar hoje aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma. Depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou de repente estender um pouco mais esse nosso bate-papo, eu estou disponível no
no direct